dehidroepiandrosterona ou DHEA. Vamos falar hoje sobre esse hormônio. Esse hormônio ele é naturalmente, produzido pelo nosso corpo e principalmente na fase adolescente, na fase mais nova da nossa vida. Então muitas pessoas, muitos pesquisadores acreditam que é um hormônio da juventude. Vamos falar mais sobre isso, mas antes já clica no gostei e se inscreva no canal. Pois bem, o DHEA ele é produzido pelo fígado e pelas glândulas suprarrenais naturalmente pelo nosso organismo, seja no corpo do homem, seja no corpo da mulher. Nós temos um pico do DHEA, da produção do DHEA, entre mais ou menos 20 a 25 anos. E depois a sua produção vai se reduzindo. Leandro Twin, como é que eu diagnostico que o meu DHEA está baixo? É por queda de libido, desanimação? Pessoal, seguinte, o melhor marcador sempre é o do exame de sangue. A gente não precisa ficar tentando adivinhar. Vamos ali e vamos tirar o exame. Vai sair muito mais barato do que você desperdiçar o dinheiro com um produto que pode estar sendo utilizado de forma a não servir de nada. Então, vamos tirar um exame de DHEA para saber se o seu está baixo. Nas mulheres, 130 mg por decilitro e nos homens, 180 mg por decilitro é uma quantidade baixa. Só que aí que tá. Não existem estudos que apontem que a suplementação com o DHEA, mesmo em pessoas nesses níveis que eu acabei de falar, tem um processo de envelhecimento mais lento, mais conservador. Então, quer dizer, o DHEA ele cai por causa da idade e não porque o DHEA cai que você envelhece. Ok, mas o DHEA sabemos de que ele é um precursor dos hormônios sexuais, né? Estradiol e testosterona. Logo, se ele está num nível baixo, a sua testosterona e o seu estradiol, seja homem, seja mulher, tende a cair. Lembrando que estradiol é um hormônio feminino. Beleza. Homens precisam de estradiol. Zerou estradiol, acaba a libido, resseca a articulação, resseca a pele. Então, homens precisam de estradiol. Meninas precisam de testosterona. Ah, Leandro, mas a testosterona masculiniza, cria... Sim, em nível excessivo para o teu organismo. Agora, num nível fisiológico da mulher, bem-vindo. Se você ficar sem, queda de libido, engorda mais fácil, perde massa muscular. Agora, comprovadamente, depressão, Alzheimer, mal de Parkinson, realmente parece ter uma ligação com o DHEA baixo. Isso sim é fato. É importante lembrar que o DHEA, o que a gente compra, ele é sintetizado a partir da soja e do inhame. E muitas pessoas acham que consumir soja e inhame aumenta o DHEA. Não é assim. Ele é usado nessas fontes para a criação do DHEA, mas o nosso organismo não tem a capacidade de pegar a soja e o inhame e transformar em DHEA. Apesar de não ter estudos mostrando que o DHEA tem impacto na composição corporal e no rendimento esportivo, ele é considerado doping. Então, se você vai numa Olimpíada e pega um atleta, coloca DHEA nele, ele vai cair no doping. Então, sempre fica o questionamento, poxa, se o DHEA, não tem estudos que mostram que melhora a performance e força, por que ele é banido? Por que ele entra como doping nos esportes? E aí que causou esse grande lance, que os meus alunos vêm perguntar. Leandro Twin, toma o DHEA para ganhar massa muscular, para perder gordura, que talvez seja o suprassumo do vídeo, você está aqui por causa disso. Inclusive, como faz para ser seu aluno? Só acessar o site aqui. E a resposta é, depende. Ele pode sim ter uma influência na nossa composição corporal quando ele está em níveis baixos e isso está refletindo na testosterona. Então, o grupo de pessoas que parece ter mais benefícios com o DHEA são as mulheres com testosterona baixa acima de 35, 40 anos. Esse grupo vai aproveitar o suprassumo do DHEA ao que tudo indica, porque como vocês podem ter visto, mesmo levantando várias literaturas, não tem nada assim, 100%, certeza, pode ir. Então, Leandro Twin, você parece não ter certeza, não sou eu. É a academia inteira. Então eu estudo pela academia, eu leio o que é produzido de conhecimento. Eu não sou um pesquisador, eu não sou um cientista, eu sou um leitor.
E os cientistas não chegaram numa conclusão. Mas, ao que tudo indica, né, a melhor fonte para hoje, que fique claro, é que as mulheres que têm testosterona baixa podem se beneficiar com o uso do DHEA para aumentar um pouquinho essa testosterona. Normalmente um grupo de 35 a 40 anos para cima. Homens que são novos, benefício zero. Homens que são velhos, a depender dos marcadores. Tem um DHEA baixo, mas tem uma testosterona normal. Eu consumir o DHEA vai melhorar minha performance? Não. Tenho minha testosterona baixa e meu DHEA baixo. Se eu usar o DHEA, eu vou conseguir aumentar minha testosterona. Se eu aumentar minha testosterona, eu posso melhorar a minha performance. Mas a testosterona, como eu já fiz vídeo aqui de testosterona, tá? Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, tema na frente aqui no YouTube. Se não achar, volta aqui nos comentários e deixa que eu faça o vídeo, como vocês pediram do DHEA. Esse vídeo aqui é porque vocês pediram. A testosterona ela é multifatorial, então ela é influenciada por muitas coisas. Logo, você resolver um DHEA, você pode subir tão pouquinho a sua testosterona que não vai dar diferença. Então, se a sua testosterona é baixa, você precisa ter uma abrangência na hora de resolver esse problema. E não só tacar DHEA para cima, porque meu DHEA está baixo, meu testosterona está baixo, descobri. Não, estradiol alto também derruba a testosterona. Obesidade também derruba a testosterona. Aí você joga DHEA e a testo não sobe. Então não vai resolver o problema. Fica claro também já responder se ele melhora a performance sexual, a libido. Se for o caso de estar influenciando na testosterona, sim. Se não, não. Portanto, a prasterona, lembra? Prasterona, isso também é um nome para o DHEA. Não sabia? Se não, escreva aqui nos comentários. Ela tem uma promessa muito grande. Então você pode ver que quem vende ela normalmente vai falar melhora a disfunção erétil, libido, ganho de massa muscular, não sei, e tal, e vigor, e humor. Por quê? Porque tudo isso tem relação com a testosterona. Então, é verdade ou mentira? É aquele negócio, eu vou falar aqui, eu vou jogar. Quem for atrás vai entender o que eu estou falando, vai ver que não é bem assim, mas quem não for também passa, porque não é uma propaganda enganosa propriamente dita, não é mesmo? Porque se melhorar a testosterona vai melhorar tudo isso. Então você vê que tem um pouco de falta de caráter na hora da propaganda. Inclusive a propaganda minha da assessoria, quando as pessoas me perguntam quantos quilos eu vou ganhar, Leandro? Não, nada disso, não tem como eu saber disso, não conheço você. Então, Leandro, você tem propaganda da assessoria? Claro, vivemos disso, mas a propaganda da minha assessoria eu vou explorar o melhor, o seu melhor. Não vou te prometer nada, não te conheço, não sei como que estão os seus hormônios. Agora, vou promover o resultado mais eficiente possível. É isso. Dosagens utilizadas. Normalmente, em caso de deficiência, a dosagem ela é dependente do tanto que precisa de melhora. E às vezes precisa-se fazer a utilização à base de tentativa e erro e verificar o aumento do seu hormônio de DHEA através de um exame de sangue e acertar a sua dosagem. Muito parecido, igual, por exemplo, da tireoide, que também é feito dessa maneira, para quem não sabe, ou até de uma TRT de testosterona. Mas, normalmente, mulheres vão utilizar de 25 a 75, 100 miligramas em casos muito extremos e bem raros, e homens vão utilizar de 50 a 100 miligramas. Tudo sobre o DHEA falamos. Agora, como eu melhoro a minha testosterona? Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar ele com você. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal.